Boa noite, pessoal. Então, começando a live de hoje, que a gente tinha combinado de fazer uma aula interativa. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Deboni, eu sou médico do primeiro plantão e eu tenho muita experiência, 17 anos já de formado, então eu já vivenciei muitas paradas cardiorrespiratórias. E eu também tinha muito medo, também tinha muita dificuldade em tocar uma parada, em montar uma equipe para uma parada, porque é uma situação que angustia qualquer profissional, ainda mais aquele que nunca tocou muitas vezes uma parada. Em virtude disso, eu resolvi abordar uma aula. Essa aula, ela faz parte do curso do primeiro plantão, não desse jeito, ela é muito mais detalhada, mas ela é parte importante do conhecimento em qualquer plantão que você venha a dar. A PCR é um assunto muito atual. Eu hoje vou abordar de um jeito diferente, eu peguei um flip chart porque acho que seria interessante para a gente escrever, desenhar, falar e abordar as questões que eu recebi. E vocês vão perceber quem fez as questões que elas estão embutidas nessa aula que eu vou dar. Então, acho que o primeiro conceito, essa é uma das primeiras aulas que a gente faz no setor de emergência, que é a da PCR. E eu vou começar essa aula falando o que não é PCR. E não é PCR quando o paciente te responde, o paciente respira, o paciente tem pulso, o paciente conversa com você. E nessas situações, em qualquer uma dessas situações, que ele respondeu, falou, se mexeu, mesmo que ele não te responda, ele tem pulso, ele tem sinais vitais, não vale nada da PCR. Por quê? Aí o que vale é a regra máxima do MOVE. Quem se move, ganha MOVE. Monitorização. Oxigênio, se a saturação for menor do que 94%. Veia. Sem acesso venoso, a gente não consegue fazer remédio nenhum. Não tem como tratar nada dentro do ambiente hospitalar. E um exame detalhado desse paciente, um exame físico. Porque muitas vezes ele não te responde, mas você pode examiná-lo. E com o teu exame físico e a apresentação clínica que você está vendo, você vai ter uma tomada de decisão muito melhor. Por quê? Porque você vai estar baseado em alguma coisa para isso. Você está baseado no teu MOVE. Então, quando você tem um paciente que se movimenta, calma. Calma. Espera. Pense. Faça o MOVE, porque assim você vai ter muito melhor a tomada de decisão. Você vai ter muitos outros parâmetros necessários para a tua tomada de decisão, que se você não fizer, você não vai ter. Vai agir intempestivamente, a chance de você errar é gigantesca. De entubar quem você não precisa, de tomar uma conduta imediata. Vou dar um exemplo assim, ó. Muitas vezes chega lá uma crise convulsiva. Calma, protege o paciente, monitoriza, pensa no que você vai fazer. É um epilético, já teve crises convulsivas anteriores, vai usar um benzodiazepínico. Você tem algum tempo para a tomada de decisão. Então, se eu posso, move. Mas muitas vezes eu não posso, e aí vamos no objeto da nossa aula. Então, o paciente ele realmente está parado, PCR. Parada cardiorrespiratória. Como que eu identifico a parada? Ele não responde, ele não tem pulso, ele não respira. Olhando o paciente, ele está inconsciente, ele não te responde nada e ele pode ser que esteja já cianótico. Isso é uma parada. E na parada você tem que agir imediatamente. Aqui vale um adendo que também é considerado parada a respiração de Gaspin, peixinho fora d'água, paciente que respira de forma agônica, isso é PCR, é o único caso que ele respira e é PCR. E eu tenho que conceituar e diferenciar a parada do que é óbito.
Óbito é o final de um complexo sistema de patologias que em determinado momento vão evoluir a uma PCR. Mas óbito é óbito. Óbito, o paciente faleceu. Também é tarefa do médico de determinar o óbito. E muitas vezes é difícil de determinar o que é uma parada e o que é um óbito. Ainda mais se o paciente é jovem, eu não sei nada da história. Se eu tenho dúvida, é PCR. Eu tenho que reanimar. Agora, se é um paciente, idade avançada, final de vida, muitas vezes caquético, doença terminal, a parada é o evento final dessa patologia que culminou com a morte daquele indivíduo. E nesse caso a gente tem que suportar o óbito, acompanhar a família, dar o diagnóstico e também não promover mais nenhum mal àquele paciente. Muitas vezes a gente acaba reanimando um paciente que não tem nenhuma indicação. E a distanase ela não deve ser praticada. Mas nós vamos falar da PCR, o objeto da nossa aula. Então, parada cardiorrespiratória, PCR. Na PCR, a gente tem que estar muito atento ao modo de proceder. Então, tem vários sistemas de regulação disso, sistematizações de atendimento. O que eu estou me baseando é no ACLS da American Heart Association 2015, que é o último que tem. Então, baseado no ACLS, o que a gente vai falar da PCR? Tá. Quando eu vou atender o paciente em primeiro momento, tenho que ter certeza que ele está parado. Então eu identifiquei a PCR, ele não responde, ele não tem pulso, ele não respira, é uma PCR. A primeira medida a ser adotada é massagem? Não. Chamar ajuda. Por quê? Porque ninguém consegue atender a PCR sozinho. Ninguém é super-homem para atender a PCR sozinho. Não tem como. Nós precisamos de ajuda. Então, se eu estou num ambiente público, eu chamo ajuda. Se eu estou dentro do hospital, eu chamo uma equipe para me ajudar. Alguém que esteja disponível. Porque vai precisar revezar a massagem, vai precisar acoplar dispositivos. Então, eu vou ter que chamar ajuda. Essa é a primeira medida sempre. A segunda medida é aproximar um desfibrilador. Se eu estou na rua, o DEA. É comum em ambientes públicos, aeroportos, praças, em vários lugares do mundo, desfibrilador externo automático. Por quê? Porque as PCRs podem ser por duas causas e quando elas são por ritmos chocáveis, quanto mais rápido eu tiver um DEA disponível, mais rápido vai ser a liberação daquele choque e aumenta muito a chance desse paciente sobreviver. Vale lembrar que a cada minuto que se passa, eu perco quase 10% de chance de sobrevida em ritmos chocáveis. É bastante. Então, se eu tenho a oportunidade de ter um DEA disponível, eu tenho que utilizá-lo. E se eu estou dentro do ambiente hospitalar, eu tenho que aproximar o desfibrilador para poder usá-lo. Então, essa é a segunda parte da nossa parada, a segunda ação a ser realizada. Tá. E a terceira ação? A terceira ação é realmente iniciar a RCP, a reanimação, é a massagem. A gente hoje acha isso e conceitua como sendo de alta performance. Como é que é RCP de alta performance? Então aqui é uma das questões que me fizeram. O que é RCP de alta performance que tanto se diz? RCP de alta performance é uma forma adequada de você garantir o melhor desempenho daquela bomba cardíaca que não está desempenhando o seu papel. E RCP de alta performance não é só massagem, é massagem mais ventilações. Por quê? Eu consigo bombear o sangue, fazendo isso, o que o coração daquele paciente não está fazendo, e ventilando adequadamente seus pulmões,
através da minha oferta de oxigênio. Aqui vale o conceito do fora do hospital, extra-hospitalar e dentro do hospital. Porque se eu estou dentro do hospital, eu vou ter muito mais recurso em relação às minhas ventilações do que externamente. Eu vou ter mais dispositivos a serem usados, a serem utilizados. Mas a RCP de alta performance, a massagem cardíaca, ela tem que ser feita lateralmente ao paciente, com as suas mãos, elas entrelaçadas os punhos, a sua mão dominante mais próximo da cabeça do paciente, posição linha intermamilar entre os mamilos, 2 centímetros acima do apêndice xifoide. No externo, não nas costelas, no externo, porque assim eu vou poder promover uma compressão muito mais eficiente. E esse paciente, se ele estiver no chão, ele está numa superfície rígida, mas se estiver numa cama de hospital, eu tenho que colocar uma tábua rígida, porque isso vai facilitar a compressão adequada. O ACLS preconiza, se o paciente ele não tem uma via aérea definitiva, o que não é necessário ainda nesse momento, 30 massagens para 2 ventilações. Esse é o 32, famoso 32. Importantíssimo saber isso. E quando eu tenho uma equipe, eu geralmente conto para a equipe quando está chegando próximo desse 30. 28, 29, 30. Porque aí eu vou ter a oportunidade de fazer as 2 ventilações de forma mais adequada. Eu tenho que jogar o peso do meu tronco 90 graus em relação ao externo. Não devo dobrar o cotovelo. Eu não vou promover força adequadamente. E a força não é na mão. A força é do meu tronco 90 graus em relação àquele externo. Eu tenho que esperar completamente o tórax voltar à posição inicial para uma nova massagem, mantendo uma frequência cardíaca entre 100 e 120 compressões em 1 minuto. Eu tenho que aprofundar esse tórax de 5 a 6 centímetros, porque assim eu vou garantir que adequadamente esse coração seja comprimido e o sangue bombeado. Garantindo isso, eu terei uma RCP de alta performance. Nas ventilações, eu preciso ter as 2 manobras disponíveis, se possível, de elevação do queixo ou chin lift ou de tração da mandíbula de jaw thrust. Vai depender do caso, jaw thrust se eu tenho sinais de trauma cervical, chin lift em qualquer paciente disponível. Se eu estou dentro do ambiente hospitalar, eu vou poder usar o dispositivo AMBU, porque isso vai me garantir uma ventilação muito mais adequada, manobra do C e do I para um socorrista, onde eu seguro a máscara com o C e a mandíbula do meu paciente com os 3 dedos formando o E. Se eu tenho 2 socorristas, com as 2 mãos e no C eu acoplo a máscara à face do paciente, enquanto o outro colega ele ambusa o paciente, observando a expansão torácica se for possível. A cada 2 minutos ou 5 ciclos de 32 eu tenho que revezar o massageador, porque assim eu vou ter uma RCP de alta performance, sem descansar, sem cansar o socorrista e aí adequadamente fazer a manobra de reanimação. Quando eu interrompo isso, quando eu tenho o meu objetivo da RCP preenchido. E o que é o meu objetivo? O meu retorno à circulação espontânea. A gente usa sempre as siglas em inglês e aí usa a sigla ROSC, que é o Return of Spontaneous Circulation. Então, aqui a gente está determinando o benefício da PCR, da reanimação, que é o retorno da circulação espontânea. É fazer com que o coração volte
a bater sozinho, a termos circulação cerebral, coronariana, pulmonar e assim nosso paciente voltar à vida. Esse é o objetivo final dessa sistematização. Eu falei aqui de todo o suporte básico de vida. Se a gente conseguiu isso, no ambiente extra-hospitalar nós salvamos o nosso paciente. No ambiente extra-hospitalar é muito comum as PCRs por ritmos chocáveis, por isso a importância do DEA. Agora, no ambiente intra-hospitalar, 80% das PCRs, 80%, são por ritmos não chocáveis. Quais são eles? A assistolia e a AESP, atividade elétrica sem pulso. Nesses ritmos, eu não vou ter pulso e eu não vou ter uma atividade organizada. Nos ritmos chocáveis, eu também tenho, na verdade, 3 ritmos chocáveis. 2 que compõem o componente do ACLS e um que é um ritmo especial de fibrilação. Então, nos ritmos chocáveis, eu tenho a fibrilação ventricular, um ritmo completamente desorganizado, e eu tenho a taquicardia ventricular sem pulso, que é um ritmo ventricular organizado, igual, mas de complexos aberrantes e sem a presença de pulso. Aqui cria uma certa dúvida, porque existe a taquicardia ventricular com pulso. Na taquicardia ventricular com pulso, não necessariamente eu tenho uma pessoa parada. Ele pode estar até consciente. E aí, nesse caso, eu não vou chegar e chocar o paciente. Eu vou ter que proceder orientações, sedação, para depois um choque sincronizado. O que, nesta ocasião, quando é sem pulso, ele está parado, eu tenho que agir imediatamente, posso desfibrilá-lo tranquilamente. E eu tenho aqui a torsade points, que é um ritmo especial de taquicardia de fibrilação ventricular, a torção das pontes. E na torsade points eu tenho a necessidade, além da questão de desfibrilação, a questão do uso do magnésio, do sulfato de magnésio, na dose de 1 a 2 gramas, que possibilita uma adequação da membrana cardíaca e a reversão desse ritmo tão grave e pouco conhecido da grande maioria. Tá. Então, para os ritmos chocáveis, a presença do desfibrilador, desfibrilação com 200, 300 e 360 joules nos bifásicos, que a grande maioria dos hospitais possui. Tá. Nos ritmos em AESP. Então, ritmos não chocáveis. Nos ritmos não chocáveis, assistolia e AESP. No AESP eu tenho algum ritmo cardíaco. Então, se eu tenho algum ritmo, mesmo desorganizado ali, eu estou numa atividade elétrica sem pulso, não tenho pulso. Muitas vezes eu tenho até ritmo identificável, mas eu não tenho pulso e AESP, eu tenho que proceder à reanimação. Na sistolia, vale um protocolo que eu preciso estar atento, que é o que a gente chama de protocolo da linha reta. Nesse protocolo da linha reta, me perdoem todos aí, mas eu tenho um mnemônico para evitar um problema, que é o mnemônico da cagada. Por quê? Porque quando eu tenho linha reta, eu tenho que checar os cabos. Muitas vezes eu estou com o cabo desconectado. Então essa é uma história que já aconteceu em vários hospitais. Uma vez uma enfermeira chamou: doutor, parada. Chegou lá, começaram a massagem. O paciente: ô, mas o que é isso? Ele acordou, mas não é que ele acordou. É porque estava com o cabo desconectado e realmente ele estava num protocolo de linha reta por desconexão do cabo. Ele não estava parado. O paciente até se assustou com a massagem tão proeminente ali dos colegas. Então eu tenho que checar os cabos. Eu tenho que checar os ganhos
Porque muitas vezes eu tenho um complexo lá de ganhos pequenos, assim, ó, que eu não estou vendo, mas muitas vezes de ritmo organizado. Então o aparelho, ele possibilita isso, aumentar o aspecto do componente. Eu vou ver que eu tenho um ritmo, então eu tenho que tomar cuidado com isso. E também das derivações, porque muitas vezes eu preciso trocar as derivações no aparelho. Os aparelhos de monitorização, eles permitem monitorização em D1, em D2, em AVF. Então eu tenho que checar se realmente trocando a derivação é possível a monitorização. E se for possível, muitas vezes o paciente ele não está parado. Esse protocolo da linha reta é uma pegadinha. Foi uma das perguntas de quem me fez aí em relação à cagada. Fechou? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui no nosso paciente. Descobrimos os ritmos, entendemos os 4 ritmos possíveis. As PCRs dentro do hospital são geralmente em ritmos não chocáveis, a ESP ou a sistolia. E aqui vale uma outra questão que foi levantada que eu acho interessantíssima da gente dizer, que é o desenvolvimento, em grande parte dos hospitais, dos times de resposta rápida. Então, os times de resposta rápida são estruturas, são componentes, equipes montadas dentro dos ambientes hospitalares para atender esses pacientes antes das PCRs ou quando as PCRs tiverem acontecido. Se sabe que em 75% das vezes, 80% das vezes, nós temos alterações dos sinais vitais nas 8 horas que antecedem uma PCR. Então eu tenho tempo de identificar que aquele paciente possa vir evoluir numa PCR. E isso é uma tarefa do time de resposta rápida. E quais são os sinais de alerta? São hipotensão, PA menor do que 60, bradicardia ou taquicardia, frequência cardíaca menor do que 40 ou maior do que 140, bradipneia, frequência respiratória menor que 6, ou taquipneia, frequência maior que 30 respiratória, alteração do nível de consciência de forma súbita que não pode ser explicada por medicamento, hipoglicemias de repetição, oligúria. Então, se eu tenho sinais, alterações importantes desse paciente e a minha equipe de enfermagem está me mostrando isso, a importância da medição dos sinais vitais, do acompanhamento, eu tenho que ir atender esse paciente porque ele pode evoluir com uma PCR. E se eu puder atendê-lo antes, eu vou evitar que isso aconteça. Por quê? Porque 50% dessas PCRs em AESP ou em assistolia, elas são derivadas a 2 causas. São 2 Hs. Que é a hipovolemia e a hipóxia. Então, são 2 medidas muito simples para eu adotar. A questão de reposição volêmica, solução fisiológica, soro fisiológico, sangue, se for o caso, ou hipóxia, oxigênio, ofertar oxigênio de forma adequada ao meu paciente. Isso eu tenho em todo hospital. Então, metade dessas PCRs são por isso. É um número muito grande, muito significativo. E aqui a gente pode atuar de forma decisiva. Nessas 2 situações, o médico ele pode, no ambiente hospitalar, atuar de forma decisiva sempre, porque eu tenho esses recursos em qualquer lugar. Mas eu tenho os outros 50% que são derivados dos outros 3 Hs e dos outros 5 Ts. Então, aí é uma outra questão que me levantaram. Então, a questão dos Hs e a questão dos T's. 2 Hs, hipóxia e hipovolemia, eu já disse. Como fazer? 3 Hs a mais aqui, um deles a gente quase não tem no Brasil. O protocolo é americano
e a hipotermia lá nos Estados Unidos, em países de clima muito frio, é um problema. Muita gente morre de hipotermia. No Brasil, um país de clima quente, é raríssima ocasião. Talvez aqui no sul, alguma coisa, mas raríssima ocasião. Fora isso, eu tenho a acidose, que é o H+. Então, o tratamento da acidose, óbvio que vai depender se metabólica ou respiratória, mas é feita com a reposição de bicarbonato, né? Eu vou usar uma base para combater essa acidose. E eu tenho aqui os hipo e hiper relacionados ao potássio. A hipocalemia e a hipercalemia. A diminuição demais do potássio ou o aumento exacerbado do potássio, que são tratados com a reposição de potássio na hipocalemia ou com a prevenção da hipercalemia em relação ao coração com o gluconato de cálcio. Então, qual a situação? Naquele paciente que eu sei que perdeu potássio, que espoliou os usuários de diuréticos, por exemplo, tem que pensar nisso. E nos renais crônicos, que têm fístulas arteriovenosas, que fazem hemodiálise por catéter, eu tenho que pensar na hipercalemia como hipótese, naqueles pacientes diabéticos de longa data. Por quê? Aí eu tenho que, no momento da parada, usar o gluconato de cálcio, porque assim eu vou ter muito mais chance de reverter esse quadro. Assim como nesses pacientes é muito comum a associação com acidose e a necessidade do uso do bicarbonato. Então, dos H são esses. Vale uma observação no H, que ele não é causa de parada, mas antigamente ele entrava nesses, era 6 Hs, que é a hipoglicemia. Mas a hipoglicemia, ela determina uma alteração cerebral importante, porque o cérebro só trabalha com glicose. Então, se eu tenho hipoglicemia associado, eu tenho que tratar naquele momento, eu tenho que reverter. Isso hoje é muito simples através de um destro ou HGT, dependendo do lugar como chama. E nos T's? Nos T's eu tenho 5 T's importantes que eu preciso sempre pensar. Os tratamentos vão ser um pouco mais trabalhosos. Eu tenho o TEP, o tromboembolismo pulmonar, que aí precisaria de heparina. TEP, quando causa parada, é uma situação realmente muitíssimo delicada de reverter, porque se você descobriu antes, você vai estar tratando, obviamente, com heparina. Agora, se você não descobriu, aí naquele momento da PCR vai ser quase impossível você usar uma heparinização plena, um trombolítico para essa situação, não vai dar. A trombose coronariana, acho que aqui vale muito a observação, porque uma das grandes causas de parada é a ocorrência de doença coronariana. Então, um infarto agudo do miocárdio, se eu tenho trombose coronariana, eu vou ter atuação imediata. Eu tenho métodos hoje de estudos hemodinâmicos com possibilidade de desobstrução coronária, quando eu sair da parada. E eu também tenho uso de trombolítico, onde eu não tenho a possibilidade de estudo hemodinâmico. Então, a trombose coronariana é realmente um dos T's mais prevalentes. Eu tenho a questão do pneumotórax. Então, se eu tenho um ferimento, um traumatismo, uma passagem de um acesso venoso central previamente, eu posso realmente ter formado o pneumotórax, o barotrauma, porque assim eu vou com uma manobra de drenagem daquele hemitórax melhorar a situação. Ainda existem artigos falando da drenagem no segundo espaço pleural, né, da toracocentese de alívio. Se vocês perceberem, no último ACLS ele já fala da drenagem de tórax, que é um procedimento que todo médico deveria saber fazer. Mas, quem não sabe, então deveria pelo menos aliviar o tórax, a tensão no tórax para evitar a morte pelo pneumotórax. Mas você vai precisar drenar de qualquer jeito. Eu tenho as toxinas, e aqui entram as drogas, aqui entram os antídotos necessários nas intoxicações.
foi objeto recente de um dos posts do primeiro plantão. Quem não viu, é um assunto interessantíssimo que precisa todo mundo saber, porque é muito prevalente em qualquer unidade de emergência. Então, os americanos conceituam muito a intoxicação por opioide, que existe em grande escala nos Estados Unidos, o uso do naloxone na unidade de emergência em relação à PCR, a depressão respiratória, o uso do flumazenil para o benzodiazepínico, da atropina para a síndrome colinérgica e de inúmeros outros antídotos necessários aqui para o adequado atendimento. E eu tenho também o tamponamento cardíaco. Então, em trauma ou em doenças do colágeno com serosites, já tive caso assim, que a pessoa era lúpica, evoluiu num tamponamento cardíaco, e aí somente mesmo a punção de Marfan, a pericardiocentese, a drenagem do saco pericárdico, que foi possível a reversão da PCR. Então, como que a gente faz isso? Apêndice xifoide, direção ao ombro esquerdo, angulação, agulha comprida entrando em relação ao ombro esquerdo. Apêndice xifoide, ombro esquerdo, punção. Então, aqui foram elucidadas as causas da PCR em AESP ou assistolia. No hospital, a gente tem que ter esse conhecimento porque é muito prevalente essa ocorrência. Isso é uma situação comum. E depois que eu fiz todas as medidas necessárias e o meu paciente ele conseguiu retorno à circulação espontânea, aí eu vou ter os cuidados pós-PCR. Então, nos cuidados pós a PCR, cuidados pós-PCR. Então, aqui no cuidado pós-PCR eu vou ter a manutenção da pressão arterial, a manutenção da saturação de O2, o nível de consciência adequado, se foi possível ou não, e todas as medidas, o controle direcionado de temperatura, que é uma coisa moderna relacionada agora ao ACLS, que no Brasil ainda é pouco praticado em vários segmentos. Mas se eu tenho necessidade de manter a pressão, porque ele agora, depois da parada, ficou muito hipotenso, eu vou ter que usar droga vasoativa, reposição volêmica, se for o caso. Se ele não mantém a saturação, ou se realmente o nível de consciência é muito ruim, que possibilita broncoaspiração, eu vou ter aqui que garantir a via aérea definitiva. Então, no ACLS agora, ele não prega mais a necessidade de intubação orotraqueal imediata. Eu não preciso ir lá mais, o paciente está parado, tubo. Por quê? Eu consigo manter a ventilação com as medidas necessárias de ventilação. Ken lift, uma passagem de uma cânula orofaríngea, um uso de máscara laríngea, de qualquer procedimento, dispositivo muitas vezes supraglótico que ventile o paciente. É muito mais importante a manutenção das medidas de compressão, de reanimação. E vale lembrar que eu também não posso interromper essa reanimação muito tempo, são no máximo 10 segundos para a troca dos socorristas e entre cada uma e outra checar o pulso. Tá. Antes de retornar aos cuidados pós-PCR, que acho que ficaram claros aqui, a questão da intubação, porque a gente não fala mais de intubação lá no cuidado da parada. Uma outra pergunta que me fizeram tem a ver com as drogas utilizadas, que foi o motivo até de pensar em dar essa aula. Quais as drogas utilizadas na PCR? Então, assim, os algoritmos hoje, eu só preciso, quando chegar para atender a parada, de 2 drogas imediatas. Epinefrina, qual dose? 1 mg, uma ampola, 1 mg. É 1 mg de 3 a 5 minutos. Alguns algoritmos colocam 2 minutos, mas epinefrina, que eu vou usar sempre, 100% das vezes. Única ocasião que eu não uso epinefrina é se eu cheguei, é ritmo chocável, desfibrilei e ele voltou imediatamente. Aí eu não precisei usar epinefrina. É a única situação. Mas se eu choquei e eu continuei com a massagem naquele primeiro ciclo e ele não voltou, na primeiro
protocolo, epinefrina 1 mg. Eu posso dobrar a dose se eu não tiver acesso venoso e fazer no tubo, ou se eu tenho endovenosamente, a importância do acesso venoso, né? Eu já vou fazer 1 mg de epinefrina. Perfeito. E outra droga que eu preciso ter aspirado, porque nos ritmos chocáveis, vou desenhar aqui como choque, eu tenho a amiodarona. Quando eu não tenho amiodarona, eu tenho a opção da lidocaína. Depende do local que eu esteja. Mas hoje é a amiodarona, a escolha do ACLS, 300 mg, 2 ampolas EV em bolos, com a possibilidade de nos próximos ciclos de 3 a 5 minutos, mais 150 mg. Isso só vale quando o ritmo é chocável refratário. Então, é ritmo chocável, choquei. Segundo 2 minutos, identifiquei o pulso, não tem pulso, permanece ritmo chocável, epinefrina. Epinefrina, dose 2 minutos, reanimação. Ritmo chocável, posso chocar de novo, choquei. Não voltou, permanece com ritmo chocável, amiodarona, 300 mg. 300 mg de amiodarona. Fiz, choquei, não voltou. Por que fazer amiodarona? Porque ela melhora a eficiência do choque. Não voltou a amiodarona, mas no próximo ciclo, mais 150 mg. Não voltou, somente choque e epinefrina a cada 3 a 5 minutos. Eu não vou deixar de fazer adrenalina nem um momento até o retorno da circulação espontânea. Tá, e se eu tiver AESP? Se eu tiver AESP, eu não tenho que fazer amiodarona. O que eu tenho que fazer? Epinefrina. Epinefrina de 3 a cada 5 minutos, em todo momento, epinefrina. Eu não vou trocar, é epinefrina. Antigamente se fazia atropina também, mas agora não faz mais. Eu só faço atropina se o paciente tiver bradicárdico. Ele volta, ele está bradicárdico, aí eu vou fazer atropina, se for brad. Senão, não. Então, caiu por terra o uso da atropina. É epinefrina. E quais drogas mais eu vou utilizar? Vai depender do que eu identificar nos Hs e Ts. Então, me fizeram essa pergunta também. Ah, mas qual droga mais eu vou usar? Se for hipocalemia, eu vou usar cloreto de potássio. Se for hipercalemia, eu vou usar gluconato de cálcio. Se for hipotermia, eu vou aquecer o paciente. Se for hipovolemia, eu vou usar soro fisiológico. Então, quais drogas? Dependendo do caso. Se for hipoglicemia, eu vou usar glicose hipertônica, 50%. Eu vou depender do caso, do que eu tiver. Se for intoxicação, toxina, eu vou usar antídoto. Depende. Depende de qual a intoxicação que for. Então, vai ser muito variável com cada caso. Então, essa é uma das outras questões que me fizeram em relação à PCR. Objetivo sempre da PCR, retorno da circulação espontânea. Retornou, então, valeu, nosso paciente está salvo. É isso daí, galera. Eu gostaria muito que vocês prestassem muita atenção nisso. Eu acho que casos de PCR a gente tem todos os dias. Vou relatar um para vocês que aconteceu, não faz muito tempo. Então, era um paciente muito jovem que teve uma PCR jogando bola num dos prédios aqui da nossa cidade. O SAMU foi até o local, atendeu esse paciente e foram 40 minutos de reanimação no local com a equipe do SAMU. E aí, depois desse período prolongado de reanimação, ele teve retorno à circulação espontânea, foi ao hospital. Ele era sabidamente um paciente cardiopata que tinha abandonado o uso do seu beta-bloqueador, porque ele tinha uma arritmia benigna que se transformou numa arritmia maligna. Acabou depois fazendo cateterismo, infelizmente ele acabou evoluindo à morte encefálica. E essa família, vendo todo o aspecto envolvido, tudo que foi gerado, acabou depois concordando com a doação de todos os órgãos desse paciente. Ele acabou postergando a vida na vida de outros. E tem um outro caso que eu gostaria de contar aqui, que depois é motivo para outro nível de discussão.
Foi uma vez, eu trabalho no SAMU já há muitos anos e com 2 colegas que devem estar me assistindo aí, um enfermeiro e socorrista, Benoni e Fábio Xerife, vocês sabem da história que eu vou contar, que a gente foi acionado para atender uma PCR aqui no local de Itajaí. E chegando ao local, a ambulância Bravo já estava reanimando um paciente, fazia muito tempo, já 20 minutos, e a gente foi dar o suporte para eles. Chegando lá, foi procedida todas as manobras de reanimação. Na ocasião, eu prontamente entubei esse paciente, ele não tinha um acesso adequado, eu funcionei um acesso central e foram mais 30 minutos de reanimação, com todos os protocolos que vocês viram. Tudo foi feito e do começo ao fim, esse paciente permaneceu em assistolia. Ele não teve nenhuma sístole. E eu chequei se não era cagada, eu vi todos os cabos, ganhos e derivações e realmente era uma assistolia. E eu chamei, em volta da ambulância, todas as pessoas que moravam ao lado dele estavam numa corrente de oração ali, que nos chamou muita atenção quando chegamos. Eu pedi que viesse uma das filhas e a filha chegou, entrou na ambulância, sentou ali do lado do paciente. Eu comuniquei que infelizmente o pai dela tinha falecido, que todos os esforços tinham sido feitos e infelizmente ele não tinha sobrevivido. E ela, num momento de desespero, abraçou o pai, o xingou e chorou. E naquele momento o nosso paciente teve o retorno à circulação espontânea. Voltou a ter pulso, saiu de lá com pressão mantida e foi entregue no hospital de referência com pulso, respirando. Infelizmente, em 2 horas ele depois voltou a falecer. Então, depois disso, eu não tenho nenhuma dúvida de que existem muito mais forças do que a gente pode acreditar em todo o planeta. Então, era essa a história que eu queria contar da PCR. Não desistam nunca, porque a vida é o porquê. Esse é o lema da American Heart Association. E esse lema eu levo para a vida. Eu acho que a PCR é um assunto interessantíssimo para todo médico e que certamente vocês vão ter um desses nos seus primeiros plantões. Valeu? É isso daí, galera. O curso do primeiro plantão vai sair agora em março. No dia 18 de março, eu acho que abre o carrinho de inscrição, o carrinho de inscrição. Então, assim, quem tem interesse no curso e tal, vai ser muito interessante, porque vai ajudar muita gente aí nos seus primeiros plantões. Essa é uma das aulas que está lá. Valeu? Um abraço.